Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem semear o bem a vida toda e colhem amargura, enquanto outras passam por provações inimagináveis e, no final, colhem uma vida transbordante de propósito e graça? Essa pergunta não é nova. Ela ecoou nos campos da Galileia, nas praças de Atenas, nos corredores de poder de Roma e ecoa ainda hoje nas nossas conversas mais íntimas. Naqueles momentos em que olhamos para o espelho e nos perguntamos se nossas escolhas realmente importam. Hoje, quero te levar a uma das verdades mais profundas e, ao mesmo tempo, mais mal compreendidas de toda a Bíblia. Uma verdade que arqueólogos, agricultores, linguistas e especialistas em culturas antigas nos ajudam a entender de forma que vai transformar para sempre a maneira como você vê cada decisão da sua vida. A passagem está em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. São Paulo, escrevendo para as igrejas da região da Galácia, diz com uma clareza impressionante: Não vos enganeis, Deus não é zombado, pois o que o homem semear, isso também ceifará. 7 palavras em português, mas por trás delas existe um universo de significados que a maioria de nós nunca explorou. E é exatamente esse universo que vamos abrir hoje, juntos. Mas antes de irmos direto ao texto, preciso te situar geograficamente. A Galácia. Hoje essa região corresponde à parte central da Turquia moderna, a aproximadamente 800 quilômetros ao norte de Jerusalém. Uma jornada que na época de Paulo levaria entre 15 e 20 dias a pé, cruzando montanhas, vales e planícies. Os habitantes daquela região eram descendentes de tribos celtas que migraram da Europa Central séculos antes. E os romanos chamavam esse território de província Galátia. Historiadores documentam que era uma região de transição, entre culturas, entre climas, entre tradições religiosas. As igrejas de Galácia eram jovens, vulneráveis e estavam sendo sacudidas por um problema gravíssimo. Alguns mestres estavam distorcendo o evangelho da graça, misturando-o com exigências da lei mosaica e criando uma confusão teológica que Paulo não conseguia aceitar em silêncio. É por isso que a carta aos Gálatas é considerada por muitos teólogos como a mais apaixonada e urgente de todas as epístolas paulinas. O próprio Lutero chamou Gálatas de a minha carta, a que me é mais cara. Com ela me desposei. Mas veja bem, Paulo não está apenas corrigindo erros doutrinários. Ele está, ao mesmo tempo, ensinando princípios de vida. E quando chegamos ao capítulo 6, ele nos entrega uma verdade que não é apenas espiritual. É uma lei universal inscrita na própria estrutura da criação. Vamos primeiro à linguagem original. Paulo escreveu em grego, a língua franca do Mediterrâneo no primeiro século, e a palavra que ele usa para semear é o verbo grego speiro. Escreve-se sigma, pi, epsilon, iota, rho, ômega, que na época carregava um significado muito concreto e físico. Não era uma metáfora poética distante da realidade. Para aquelas pessoas, semear era literalmente a ação mais carregada de risco e esperança que um ser humano podia fazer. Você pegava o que tinha, o grão que poderia comer hoje, que sustentaria sua família amanhã, e o enterrava na terra, confiando que aquilo que havia sido colocado no chão voltaria multiplicado. E aqui está algo que a maioria das pessoas não sabe. Especialistas em agricultura antiga do Oriente Próximo documentam que um agricultor na Palestina do primeiro século podia esperar uma proporção de retorno entre 10:1 e 100:1, dependendo do tipo de solo e das condições climáticas. O próprio Jesus usa essa mesma proporcionalidade na parábola do semeador em Marcos capítulo 4, onde os grãos que caem em boa terra produzem 30, 60 e 100 por 1. Isso não é exagero literário. É uma descrição precisa da realidade agrícola da época, confirmada por achados arqueológicos de silos e registros de colheita descobertos em escavações em várias regiões da Terra Santa.
Agora, imagine por um momento o que Deus quer te mostrar através desta descoberta. Quando Paulo usa a metáfora da semente, ele está falando para pessoas que viviam de perto essa realidade. Não precisavam de explicação. Elas sabiam visceralmente o que significava semear. Sabiam que havia um intervalo de tempo entre semear e colher, que a colheita não chegava no dia seguinte. Sabiam que a qualidade da semente importava. Sabiam que as condições do solo importavam. Sabiam que havia uma lei que governava o processo e que essa lei era implacável na melhor das formas possíveis. Ela era justa, previsível e honesta. Mas há algo mais nessa passagem que a maioria de nós lê rápido demais para perceber. Paulo começa com uma advertência. Não vos enganeis. Em grego, essa expressão é miplanaste, de onde vem, aliás, a nossa palavra planeta, porque os astros pareciam errar no céu, desviar do caminho. Planaste significa não vos desvieis, não vos deixeis enganar por ilusões. Paulo está dizendo que existe uma tentação real e extremamente poderosa de acreditar que podemos escapar dessa lei, de acreditar que podemos semear uma coisa e colher outra, que podemos viver de certa maneira e que as consequências não virão, que existe algum atalho que desfaz o que foi plantado. E olha que fascinante, antropólogos culturais que estudam sociedades antigas explicam que a tentação de enganar a colheita era tão universal que praticamente todas as culturas do mundo antigo desenvolveram rituais mágicos com a promessa exatamente disso. Plantar pouco e colher muito, agir de certa forma e escapar das consequências. No Egito Antigo, no Crescente Fértil, na Mesopotâmia, em Roma, existiam práticas religiosas e mágicas que prometiam dobrar ou triplicar artificialmente a colheita sem a correspondente qualidade e quantidade de semente. Paulo conhecia esse mundo. Ele havia estudado nas melhores escolas de Jerusalém sob Gamaliel, um dos maiores rabinos do seu tempo, e depois viajou pelos centros culturais do Mediterrâneo. Quando ele diz, não vos enganeis, ele está demolindo com uma frase toda uma mentalidade cultural amplamente disseminada. E então vem a afirmação central, e aqui é onde a revelação realmente se aprofunda. Deus não é zombado. A palavra grega usada para zombado é mukterizetai, que vem de mukter, a palavra grega para nariz. Zombar de alguém em grego antigo era literalmente virar o nariz para cima, fazer uma careta de desdém. Mas há um sentido ainda mais profundo aqui. Significa também ser enganado. Paulo está dizendo, Deus não pode ser ludibriado. Deus não pode ser iludido. Você não consegue plantar espinhos e esconder isso de Deus, esperando colher rosas. Historiadores bíblicos e especialistas em linguística semítica explicam que essa afirmação seria absolutamente radical num mundo politeísta. Os deuses greco-romanos eram constantemente retratados como passíveis de ser enganados. Zeus era enganado por Hera. Os deuses eram manipulados por heróis e mortais astutos. A mitologia inteira estava cheia de histórias onde alguém conseguia burlar o sistema divino. Paulo, em contraste, afirma algo radicalmente diferente. O Deus de Israel, o Pai de Jesus Cristo, é absolutamente incontornável. Não por crueldade ou rigidez, mas porque Ele é a própria realidade. Tentar enganar a Deus é como tentar enganar a lei da gravidade. E aqui vem a parte que mais me impressionou quando mergulhei nessa passagem. A segunda metade do versículo, o que o homem semear, isso também ceifará. Usa dois tempos verbais diferentes no grego original. O verbo semear está no tempo aoristo, que indica uma ação completa, pontual, específica. Já o verbo ceifará está no futuro indicativo, uma certeza absoluta de que vai acontecer. Especialistas em gramática grega, koine, explicam que essa combinação de tempos é extremamente deliberada. Paulo está dizendo que ações específicas e pontuais produzem consequências certas e inevitáveis no futuro. Não é um talvez colherá.
certamente colherá. Agora deixa eu te mostrar por que isso é tanto a melhor quanto a mais desafiadora das notícias. É a melhor notícia porque significa que suas escolhas importam. De verdade, com uma profundidade que vai além do que podemos imaginar. Cada ato de bondade que você pratica hoje, cada escolha de integridade que você faz quando ninguém está olhando, cada semente de amor, de paciência, de fidelidade que você lança, tudo isso está sendo registrado em um solo que não mente. Tudo isso vai germinar, tudo isso vai crescer e a colheita vai chegar. Mas é também a mais desafiadora das notícias, porque a mesma lei se aplica nas duas direções. Paulo continua exatamente nessa linha no versículo 8, onde diz que quem semeia para a carne, da carne ceifará corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. E aqui a arqueologia e a história nos oferecem uma perspectiva fascinante. Recentes escavações em sítios agrícolas do primeiro século, na região da Galiléia e da Judéia, revelaram que os agricultores daquela época tinham um cuidado extraordinário com a separação das sementes. Documentos da época, incluindo textos da Mishnah, compilados nos séculos seguintes, mas refletindo práticas muito mais antigas, descrevem em detalhes minuciosos como as sementes deveriam ser armazenadas, protegidas da mistura e da contaminação. Havia uma consciência aguçada de que sementes misturadas produziam colheitas comprometidas. A palavra hebraica que fundamenta esse conceito em toda a tradição bíblica é zera, que significa tanto semente quanto descendência, linhagem, herança. Quando em Gênesis Deus diz a Abraão que sua zera será como as estrelas do céu, ele está usando exatamente essa palavra. É a mesma raiz que está por trás de toda a compreensão bíblica de que o que você planta hoje tem consequências que se estendem muito além de você mesmo. Alcançam gerações, alcançam uma herança que você deixa no mundo. Isso conecta Gálatas 6, versículo 7, com toda a narrativa da redenção que corre das Escrituras de ponta a ponta. Mas preciso agora te falar de algo que muita gente tropeça aqui. É a questão do tempo. Porque uma das razões pelas quais pessoas se enganam, usando a própria palavra de Paulo, é que frequentemente a colheita não chega imediatamente. Um agricultor que planta trigo no outono não vai ao campo no dia seguinte esperando espigas maduras. Há um período de espera, de invisibilidade, onde a semente está debaixo da terra, e nada parece estar acontecendo. E é exatamente nesse período que a fé é testada. É exatamente nesse período que surge a tentação de achar que a lei não está funcionando, de que nossas escolhas não importam, de que o bem que semeamos não vai dar em nada. Historiadores que estudam a espiritualidade judaica do primeiro século explicam que essa tensão entre o plantio e a colheita era um dos grandes temas teológicos da época. Os rabinos chamavam isso de Olam Hazé, este mundo, em contraste com Olam Habá, o mundo por vir. Havia uma consciência profunda de que algumas colheitas só seriam completamente manifestas na eternidade. Paulo não está prometendo que você vai plantar bondade hoje e amanhã sua vida será perfeita. Ele está afirmando uma lei absoluta que opera tanto no tempo quanto na eternidade. E aqui é onde as descobertas científicas modernas fazem uma contribuição fascinante à nossa compreensão. Biólogos vegetais explicam que dentro de uma semente existe algo absolutamente extraordinário. Toda a informação genética necessária para produzir uma árvore inteira, um campo inteiro de trigo, está concentrada naquele grão minúsculo. O potencial está todo ali, desde o início, apenas aguardando as condições certas para se manifestar. O solo, a água, a temperatura, o tempo, tudo isso são variáveis que não criam o potencial da semente, apenas liberam o que já estava lá. Quando Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24, que se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto.
Ele está descrevendo com precisão biológica, antes de qualquer coisa, um processo que a ciência moderna viria a compreender séculos depois. Mas há algo ainda mais profundo aqui. Especialistas em linguagem bíblica chamam atenção para o fato de que Paulo, em toda a sua argumentação em Gálatas, está operando dentro de um arcabouço teológico judaico, onde a lei da colheita não é apenas uma observação empírica da natureza. É um reflexo do caráter de Deus. Em outros termos, Deus é confiável, consistente, justo e bom da mesma forma que a terra é confiável, consistente, justa e boa. Quando você planta, a terra não fica com a semente, ela devolve. E quando você vive de certa forma, Deus não ignora isso, ele retribui. O mundo não é aleatório. A existência não é um caos. Há uma ordem moral inscrita na realidade, e essa ordem é o reflexo da personalidade do Criador. Comparando com outras civilizações contemporâneas, vemos algo extraordinário. Os egípcios tinham o conceito de Ma'at, a ordem cósmica, a justiça divina, mas ela era mantida pelos rituais e pela magia. Os babilônios tinham a Sintu, o destino decretado pelos deuses, mas ele era frequentemente arbitrário e podia ser alterado pela manipulação dos deuses. Paulo, ao afirmar que Deus não é zombado, está declarando algo radicalmente diferente. A ordem moral do universo não é arbitrária nem manipulável. É honesta, é transparente, é a expressão de um Deus que não joga jogos. Deixa eu agora trazer isso para algo concreto na sua vida. Pensa comigo. Qual é a semente que você está plantando com mais frequência no solo das suas relações? Quando você está com sua família, com seus amigos mais próximos, com seus colegas de trabalho, o que você está lançando no chão? Palavras de encorajamento ou palavras que cortam? Presença genuína ou distração disfarçada de ocupação? Interesse real ou performance social? Cada uma dessas escolhas é uma semente. E a lei que Paulo descreve é implacavelmente honesta. O que você lança hoje vai crescer. Arqueólogos que escavaram vilas do primeiro século no interior da Galiléia, uma dessas escavações foi feita em Kafr Cana, cidade identificada por tradição como a Caná dos Evangelhos, descobriram algo interessante sobre as estruturas domésticas da época. As casas eram construídas em torno de um pátio central compartilhado, onde as famílias da vizinhança interagiam diariamente. A vida era profundamente comunitária. Não havia a privatização da existência que temos hoje. Quando Paulo fala em semear para o espírito ou semear para a carne, ele está falando de escolhas que todo mundo ao redor podia ver. Eram escolhas vividas em público, na vida comunitária, no tecido das relações cotidianas. E então chegamos ao que é, para mim, o elemento mais transformador de toda essa passagem. A palavra ceifará no grego original é terizei, de terizo, e essa palavra implica um processo ativo, de quem pega o que cresceu e recolhe para si. Não é passivo, é uma ação. Isso significa que a colheita não cai no seu colo automaticamente. Há um momento em que você vai ao campo, vai à colheita e recolhe o que cresceu. Linguistas bíblicos explicam que esse nuance é significativo. Ele implica que mesmo na lei da colheita há uma participação ativa do indivíduo. Você semeia com escolhas, você ceifa com consequências, e essa ceifa eventualmente se torna o solo da próxima estação de plantio. É um ciclo que se autoalimenta. Por séculos pensávamos que essa passagem era principalmente um alerta, uma ameaça velada para quem semeia o mal, e certamente ela tem esse componente. Mas especialistas em hermenêutica bíblica, que é a ciência da interpretação das Escrituras, nos lembram que temos de ler o versículo 7 no contexto do capítulo inteiro. E quando fazemos isso, percebemos que Paulo está, na verdade, edificando. Ele está motivando. Nos versículos seguintes, especialmente no versículo 9, ele diz:
Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio ceifaremos se não desanimarmos. Isso é encorajamento, não ameaça. Paulo está dizendo: continue semeando bondade, mesmo quando a colheita ainda não apareceu. Continue semeando integridade, mesmo quando parece que ninguém está vendo. Continue semeando amor, mesmo quando parece que está caindo em solo ingrato. A lei da colheita está trabalhando a seu favor. Quero trazer agora uma perspectiva que raramente é explorada em pregações sobre esse versículo: a questão da semente na terra. Geólogos e pedólogos, especialistas em solos, explicam que um solo fértil é o resultado de camadas de deposição orgânica que se acumulam ao longo de décadas e séculos. O solo mais rico do mundo, chamado de terra roxa aqui no Brasil, é o resultado de milênios de decomposição de rocha vulcânica e matéria orgânica. Nenhum agricultor fez isso acontecer da noite para o dia. Da mesma forma, a qualidade do solo da nossa vida interior, o nosso caráter, a nossa fé, a nossa integridade, é construído ao longo de anos de escolhas consistentes. Cada vez que você escolhe o bem quando seria mais fácil escolher o contrário, você está enriquecendo o solo da sua vida. Cada vez que você honra a palavra de Deus numa situação difícil, você está fertilizando o terreno onde suas próximas sementes vão cair. E aqui está o que mais impressiona, confirmado tanto pelas Escrituras quanto pelas descobertas modernas. A lei da semeadura e da colheita não opera apenas no plano individual. Ela opera no plano coletivo, comunitário, geracional. Documentos históricos do período do Segundo Templo, descobertos entre os chamados manuscritos do Mar Morto, encontrados nas grutas de Qumran, a aproximadamente 15 quilômetros ao sul de Jericó, escondidos lá por monges essênios por volta de 100 anos antes de Cristo. Mostram que as comunidades judaicas do primeiro século tinham uma consciência muito aguçada de que as escolhas das gerações anteriores afetavam profundamente as gerações seguintes. Eles estudavam o passado de Israel como um campo onde sementes de fidelidade e de infidelidade tinham produzido colheitas de bênção e de disciplina. Paulo foi formado nessa tradição. Quando ele escreve para os Gálatas, ele está comunicando não apenas um princípio de ética individual, mas uma visão de mundo onde cada comunidade de fé está plantando hoje aquilo que as próximas gerações vão colher. Isso deveria nos fazer pensar de maneira mais longa e mais generosa. Que tipo de solo espiritual estamos construindo para os nossos filhos e netos? Que tipo de herança cultural e de fé estamos deixando para as comunidades que virão depois de nós? Mas talvez o aspecto mais urgente e pessoal desta verdade seja este: a lei da semeadura e da colheita não é um sistema de punição divina, é uma expressão do amor de Deus. Pensa bem. Um universo onde as escolhas não tivessem consequências seria um universo onde as escolhas não importassem. E um universo onde as escolhas não importassem seria um universo onde você não importasse. O fato de que suas decisões têm peso, de que o que você semeia tem efeito real e duradouro no tecido da realidade, isso é uma declaração de Deus de que você é um agente moral genuíno, criado à sua imagem, dotado de liberdade e responsabilidade reais. Aqui vem a revelação que muda tudo. Há uma dimensão dessa passagem que só é completamente compreendida quando a lemos à luz do Evangelho inteiro. Porque se a lei da semeadura e da colheita fosse apenas uma lei de retribuição mecânica, todos nós estaríamos perdidos. Todos nós temos plantado em algum momento sementes que não deveríamos ter plantado. Todos nós temos áreas da vida onde a colheita que está vindo não é a que gostaríamos de colher. O que fazemos com isso? E é aqui que a graça entra com toda a sua força. Paulo, o mesmo Paulo que escreveu Gálatas 6, versículo 7, também escreveu em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura.
As coisas velhas passaram, eis que se tornaram novas. A lei da semeadura e da colheita não é mais pesada do que a graça de Deus é profunda. A redenção que Jesus oferece não é uma ilusão que nos permite zombar de Deus, fingindo que sementes ruins não foram plantadas. É algo infinitamente mais poderoso. É a capacidade de começar uma nova estação de plantio, com sementes diferentes, num solo que foi revitalizado pelo perdão e pela presença do Espírito Santo. Especialistas em agronomia explicam que solos extremamente degradados, solos que foram exauridos por anos de exploração indevida e que parecem totalmente improdutivos, podem ser restaurados por um processo chamado recuperação de solo. Não é instantâneo, mas é real. Com as técnicas corretas, com os insumos certos, com o tempo necessário, solos que pareciam mortos voltam a produzir. Isso é o que a graça de Deus faz com o solo da nossa vida interior. Não apaga artificialmente as consequências de escolhas passadas, mas abre uma nova possibilidade de plantio, com um potencial que vai muito além do que poderíamos alcançar sozinhos. Então hoje, antes de encerrarmos, quero te fazer uma pergunta. Uma pergunta que não precisa ser respondida em voz alta, mas que precisa ser levada com você para os próximos dias. Quando você olha para a sua vida hoje, para seus relacionamentos, para seu caráter, para sua vida espiritual, para suas finanças, para sua saúde, para o impacto que você tem nas pessoas ao seu redor, você consegue identificar quais sementes você está plantando de forma consistente? E mais importante, essas sementes são aquelas que, ao crescerem, vão produzir a vida que Deus sonhou para você? Porque a boa notícia, a melhor de todas as notícias, é que hoje é um dia de plantio. Não importa o que você colheu nos últimos anos, não importa quão exaurido o solo da sua vida interior possa parecer, hoje é o dia em que você pode pegar uma semente diferente nas suas mãos e lançá-la no chão com fé. Uma semente de perdão, não porque a outra pessoa merece, mas porque você precisa plantar isso para colher liberdade. Uma semente de fidelidade na oração, quando tudo parece silêncio. Uma semente de generosidade, quando a tendência seria guardar. Uma semente de integridade, quando ninguém está olhando. Deus não é zombado. Isso não é uma ameaça. É uma das maiores promessas que existem. Significa que Ele não vai se esquecer de nenhuma semente boa que você lançou. Significa que cada escolha sua que reflete o caráter do Espírito de Deus está sendo vista, registrada e guardada para uma colheita que vai chegar, no tempo certo, na medida certa, com uma abundância que vai muito além do que você pode imaginar. Se esta revelação histórica e espiritual tocou o seu coração como tocou o meu quando mergulhei nessas verdades que Deus preservou através dos séculos, nas páginas das Escrituras, nos solos arqueados da Galácia, nas raízes das palavras gregas que Paulo escolheu com tanto cuidado, então compartilha essa palavra com alguém que precisa ouvi-la hoje. Alguém que está desanimado no processo de semear e não vê colheita. Alguém que precisa lembrar que Deus não é zombado e que isso é o fundamento mais sólido sobre o qual qualquer vida pode ser construída. Não vos enganeis. Não se deixem iludir pela mentira de que suas escolhas não importam, de que o bem que você semeia vai se perder, de que a fé que você planta no seu coração não vai crescer. A lei que Deus inscreveu na própria estrutura da criação está trabalhando a seu favor. Continue plantando, continue confiando e prepare-se para uma colheita maior do que você pode imaginar. Que Deus abençoe cada semente que você lançar hoje e que a colheita da sua vida seja um testemunho vivo da fidelidade daquele que, desde os campos da Galileia até os campos da eternidade, jamais deixou uma semente boa sem resposta. Até a próxima palavra do amanhecer.